Bom dia, Afa. Bom dia. Bom dia, Sofia. Isadora está se conectando ali. Deixa eu já começar a anotar o nome dos alunos que estão na aula hoje. A gente vai fazer uma revisão hoje. Eu vou começar com figuras de linguagem, porque é um assunto menos complexo, dá para a gente lembrar e trabalhar as figuras de linguagem, está na avaliação de vocês. E amanhã, como são duas aulas, aí eu trato os assuntos mais densos, a gente fala das orações substantivas, das adjetivas, que também estão na avaliação de vocês. Aí eu preparei algumas coisinhas para a gente fazer hoje. A primeira, deixa eu ver se eu começo com ela. Deixa eu ver onde estão as coisas que eu quero mostrar para vocês. Eu vou primeiro mostrar aqui para vocês um poema. E eu queria que vocês me dissessem qual é a figura de linguagem, e veja se vocês conseguem identificar. Principalmente, vamos ler a primeira estrofe, eu acho que a partir dela já dá para entender. Diz assim, ó, a corrupção veste terno e gravata, discursa no plenário, engorda o próprio salário, é insensível com a fome e a miséria, honestidade banida de seu dicionário. Vocês conseguem perceber que figura de linguagem nós temos aí? No CA de vocês, cadê a página que tem? No CA, página 31, tem as figuras de linguagem, né? Tem a comparação, metáfora, metonímia, personificação, gradação, hipérbole, eufemismo, polissíndeto, anáfora e antítese. Essas são as figuras de linguagem que o livro contempla, né? Mas se vocês forem ver a quantidade de figuras de linguagem que existe, são inúmeras, fora que elas são divididas em figuras de linguagem, figuras de pensamento, figura gramatical, são muitos tipos de figuras de linguagem. Mas aí, qual é a figura de linguagem que nós temos presente nesse poema? Deixa eu ler aqui o resto para vocês verem que poema forte. A intolerância vive nos templos. Professora, o livro sagrado se entorpece de pecado. Manifesta-se na fogueira inquisitada, no homem-bomba, no dogma acerbado. A covardia usa fuzil AR-15, assedia criança pobre, influencia a área nobre, toma conta do morro da favela, infiltra-se no poder, na justiça, ela tudo pode. A indiferença anda pelas ruas, esconde-se num pano, troca o carro todo ano, não vê o verdadeiro valor da vida, opta pelo lado animal e não pelo lado humano. Esse texto aqui é de Van Nux. E aí, que figura de linguagem nós temos aí? Pode ser personificação? Perfeito, Rafael, é a personificação. Ele fala da corrupção, da intolerância, da covardia, da indiferença, como sendo uma pessoa, né? Então, ele dá a característica
da pessoa que é corrupta. E ele traz a corrupção como essa ideia de pessoa, né? Ele está falando das pessoas que são intolerantes, das pessoas que são covardes, das pessoas que são indiferentes. Mas aí ele usa esse substantivo, os substantivos, como sendo uma pessoa. Então, aí há a personificação. Essa música aqui, deixa eu ver primeiro se... Deixa eu parar de compartilhar, que eu acho que não está compartilhando o áudio. Eu separei duas músicas para a gente observar também quais são as figuras de linguagem que temos nela. Essa Eu música... amo Barão Vermelho, Sora. Parabéns pelo... Ah, eu gosto também. Vejam só o que essa música diz. É logo no comecinho dela aqui, já tem a ideia da figura de linguagem, ó. Por você, eu dançaria tango no teto, eu limparia os trilhos do metrô, eu iria a pé do Rio a Salvador, eu aceitaria a vida como ela é, viajaria a prazo pro inferno, eu tomaria banho gelado no inverno. E aí, quando ele fala por você, eu dançaria tango no teto, eu iria do Rio a Salvador a pé. O que é que ele está fazendo aí nessas estrofes? Qual a figura de linguagem? Quem conseguiu entender qual é a figura de linguagem? Uma hipérbole? Perfeito, Rafael. Uma hipérbole, ele está exagerando. A pessoa, quando está apaixonada, é assim, né? Ela exagera, ela acha que o exagero é o mínimo. Então, ele começa a falar pela outra pessoa o tanto que ele faria, só que ele fala de uma forma bem exagerada. Deixa eu anotar aqui o nome dos alunos que entraram depois. Tem Maria Clara. Tem, deixa eu ver mais. Tem a outra Isa. Ou não é? É, tem Isa. Luiz. Vamos lá. A outra música é uma bem conhecida de Luan Santana, né? Deixa eu colocar aqui esse pedaço para vocês ouvirem, ó. Te dei o sol, te dei o mar pra ganhar seu coração, você é raio. Primeiro ele começa com uma hipérbole, só que o trecho que eu quero que vocês me digam é quando ele fala assim, te dei o sol, te dei o mar para ganhar seu coração. Nessa frase, para ganhar seu coração, ele não é cardiologista, ele é só um cantor de sertanejo. Então, quando ele fala aí para ganhar seu coração, qual é a figura de linguagem que ele está usando? Uma metáfora? Não é bem uma metáfora. Ele está querendo o coração da pessoa? É personificação, então? Não, porque a personificação ele teria que dar característica humana. Quando ele fala assim, para ganhar seu coração, é o coração que ele quer? A gente até fala de sentimentos relacionados ao coração, mas primeiro que os sentimentos nem estão no coração, né? O coração é só para bombear sangue. Eu não lembro, eu não sei se é metonímia, que substitui uma palavra significando outra. Perfeito, Isadora. É metonímia. Porque ele não está falando que ele quer o coração, ele quer o amor. O coração aí, na verdade, está simbolizando amor, né? Então, ele faz esse jogo de palavras, porque vocês viram que as figuras de linguagem, elas são muito envolvidas com a linguagem conotativa, que é quando você fala algo, as palavras dizem mais do que o seu sentido real. Então, elas ultrapassam o sentido real, que é o sentido conotativo. Então, nós temos várias, né? Tem a comparação, para ser comparação e metáfora, são bem parecidas. Só que na comparação eu tenho os elementos comparativos, eu tenho tão quanto, o mais que, menos que, o como, né? Para mostrar a igualdade, ou tão quão.
Nós temos a metonímia, que Isadora acabou de falar, é quando eu uso um termo substituindo o outro. Quando aqui tem um exemplo no livro, vocês adoram ler Clarice Lispector. Você não lê Clarice Lispector, e sim as obras dela, né? Às vezes tem essa questão é muito usada. Isso aqui é um jogo, a metonímia é muito usada, sabe onde? Em propaganda. O jogo das palavras nas propagandas é muito grande. Fora que a gente também, né? Que a gente fala bombril em vez de lã de aço, a gente fala cotonete ao invés de haste de algodão, porque são as marcas, também a gente usa muito, né? Leite moça no lugar de leite condensado. Então, tem muito isso. Personificação, eu tenho que ter um elemento que não tem vida e eu preciso dar a ele característica humana. Então, às vezes até em desenho, né? Eu sei que vocês já fizeram isso, porque todo mundo passa por essa fase de fazer uma florzinha e colocar um sorriso, um olho, ou desenha o sol e coloca o sol sorridente. Isso também é uma forma de personificação. Nós temos a gradação, que vocês já viram, tem essa parte aí de ser uma sequência, né? Um processo, que pode ser crescente ou decrescente. Tem a hipérbole, que é o exagero, como nós vimos agora na música do Barão Vermelho. Por você, eu dançaria tango no teto, eu iria a pé, do Rio a Salvador. Temos o eufemismo, que é uma forma de suavizar. O eufemismo é para suavizar. Você fala assim, a pessoa cerrou os olhos, significa que ela morreu. A gente usa até eu acho que o faleceu até mais brando do que o morrer. Então, tudo isso é usado com a intenção do eufemismo, que é suavizar, algo que possa parecer desagradável, cruel. O polissíndeto, poli significa muitos, né? E síndeto vem do latim, que significa conjunção. Então, é quando a repetição da conjunção. A anáfora, aqui no livro de vocês, fala que ela é muito usada em começos, né? Início de uma sequência ou de versos ou de orações. Então, são palavras que vão ser repetidas, só que a diferença é que na anáfora não é uma conjunção, é uma outra expressão, como no exemplo tem o era, que é verbo, depois tem o nunca, que é um advérbio, então muda-se aqui a classe gramatical, né? Para ser anáfora é qualquer palavra que seja repetida, e no polissíndeto são só as conjunções, e geralmente é o e o nem. E, por último, nós temos a antítese, que é um jogo de oposição, né? Ele fala aqui pobre e rico, dia e... Cadê? Era o dia certo para fazer todas as coisas erradas, então certo e errado. Esse jogo de oposição está na antítese. E aí, para a gente finalizar, eu preparei aqui algumas questõezinhas para ver se vocês... Se não estão, é hora de se preparar, porque a prova, a avaliação, ela está à porta, né? Já está bem pertinho aí, dia 26. Então, eu escolhi algumas questões que eu sei que vocês vão tirar de letra, tá muito simples, estão bem simples. E eu quero fazer assim, eu gosto de fazer quando eu faço revisão. Eu quero que vocês usem o chat e vocês coloquem no modo privado. Então, de questão por questão, a maioria são letras, tem muitas questões aqui fechadas, questão objetiva. Aí eu quero que vocês coloquem lá a resposta no chat. Eu vou ler com vocês, vou pedir para vocês lerem, na verdade, e a gente vai respondendo lá no chat. A Isadora, lê para a gente a questão 1, por gentileza. Indique as alternativas que apresentam a figura de linguagem personificação, também chamada de prosopopeia. Prosopopeia. A. As pedras humilham. B. Os confetes festejam. C. Os diários contam segredos. D. Os copos celebram as alegrias. E. A floresta clama por piedade. Pronto. Então, Isadora leu para a gente, ele quer saber qual alternativa, ou quais alternativas, né? Não sei, ele fala, indique as alternativas, então é mais de uma, e a presença da personificação. Então, o que é personificação é quando dou característica de humano para algo que não é humano. Então, um objeto, uma coisa, vai assumir aí uma característica humana. Uma ação que é para o homem.
Então, vocês podem ver aí, podem mandar lá no chat, no privado, né? Para um não ficar vendo o que é que o outro está respondendo, cada um vai pensando, porque fica melhor para chegar a uma conclusão. E eu vou acompanhando aqui. Certo, Rafa? Certo, Isadora? Acertaram já. Quero ver o restante. Tentem, viu? Tentem. Pode ser que vocês não acertem, mas tentem resolver. Essa é a parte mais importante. A gente aprende também errando, né? Então, eu não estou também aqui para julgar ninguém. Vocês podem colocar, eu só vou dizer se está certo ou não. O tempo está esgotando. Vamos lá, né? Então, só Rafa e Isadora respondem a primeira questão e elas falaram que todas as alternativas à presença da personificação está certíssimo. Eu estou falando, as pedras humilham, os confetes festejam. Na verdade, quando se joga confete é porque está se festejando, mas não é ele que festeja, são as pessoas que jogam os confetes que estão festejando. Então, há esse jogo aí de palavras. Os diários contam segredos, os copos celebram as alegrias, né, o brindar, e a floresta clama por piedade. Então, muito bem, Rafaela, muito bem, Isadora. Na questão 2, eu vou pedir para a Rafa ler para a gente o que é que ela está pedindo. Dois. Indique a figura de linguagem da oração abaixo. Sou um passarinho com desejo de voar. Pronto. Sou um passarinho com desejo de voar. Que figura de linguagem nós temos aqui? Sou um passarinho com desejo de voar. Usem o chat, não esqueçam, mandem lá. Sou um passarinho com desejo de voar. Muito bem, Rafa. Mais alguém? Mais alguém dá o seu lance para a questão 2? Se ninguém der, Rafa vai ganhar a bolada da questão 2 sozinha, não vai nem dividir o prêmio. Tempo. Eu vou depois pesquisar um barulho de cronômetro para quando fizer a questão assim colocar. Vou deixar vocês bem agitados. Vou dizer aqui o que Rafa respondeu para a gente para a questão 3 e ela acertou. A figura de linguagem da questão 2, gente, é metáfora. Ele fala, estou um passarinho com desejo de voar. Ele está se comparando ao passarinho, mas ele não usa o elemento comparativo. Ele não fala, sou como um passarinho. Ele fala, sou um passarinho. Então, isso é metáfora, tá? Ele está fazendo aí uma comparação, só que sem os elementos comparativos. Vamos para a questão 3. Ele diz assim, ó, na frase a seguir temos um exemplo de... Aí olha a frase.
Parece que temos um Pavarotti em casa. Pavarotti aí é o sobrenome de um cantor lírico. Vou ajudar vocês aqui nesse conhecimento de mundo, né? Então, Pavarotti é um cantor lírico. Ele fala, parece que temos um Pavarotti em casa. Então, qual figura de linguagem nós temos aí? Muito bem, Rafa. Letra A, ele fala que é comparação. Letra B, metáfora. Letra C, metonímia. E letra D, personificação. Acertou também, Isa. Muito bem. E o restante não está sabendo, não está querendo nem se arriscar. Não está nem em cima do muro, porque em cima do muro você já estou em dúvida. Vamos falar, gente. Então, é metonímia. Muito bem, gente. Ele usou o nome do cantor no lugar de dizer que parece que tem um cantor, ele usa o nome do cantor. Então, isso aí é uma metonímia, né? Um jogo de troca de palavras. Agora, no quarto, é o que eu falei para vocês. A metáfora ela é muito parecida com a comparação. Aí eu coloquei 5 frases e vocês vão ver onde é comparação e onde é metáfora. Então, a letra A tem: ele é simplesmente um deus grego. Ele é simplesmente um deus grego. Aí a letra, vocês podem colocar só M e C para ficar metáfora e comparação, ao invés de escrever a palavra toda. Aí dá para entender. E fica mais prático. Então tem, letra A, ele é simplesmente um deus grego. A letra B diz, ele é bonito como um deus grego. Letra C tem, suas palavras são doces da minha infância. Letra D, age como um burro. E a letra D, aquele homem é um burro. Deixa eu ver aqui, Rafa. Isso, Rafa, certíssimo. Muito bem. Eu estava hoje preparando um assunto para vocês e nossa lista de figuras de linguagem, gente, é enorme. E há figuras de linguagem bem complexas de você compreender. Essas aqui são até bem simples. Tem umas que são muito complexas, são muito parecidas. Deixa eu ver a resposta de Isadora. Muito bem, Isadora. Certíssimo. Então, nós temos aqui metáfora, comparação, comparação e metáfora novamente. Porque só na letra B e na letra D é que aparecem as palavras, né, como, aparece a palavra como, que é um elemento comparativo de igualdade. Então, só na B e na C que nós temos comparação. Quinta questão diz assim, qual a figura de linguagem presente nas orações abaixo? Aí tem assim, convide-o a retirar-se, por favor. E no outro tem, a testemunha faltou com a verdade. Tentem entender o que é que está acontecendo nas frases para vocês depois lembrarem dos tipos, né? Ó, convide-o a retirar-se, por favor. A testemunha faltou com a verdade. Então, que figura de linguagem nós temos? É a mesma figura de linguagem para os dois. É a mesma. Muito bem, Rafa. Quem trabalha com o público tem que ter muito jogo com essa figura de linguagem, né? Para sempre tentar passar panos quentes. Muito bem, Isadora. Então, é isso mesmo, gente. Eufemismo, ele está suavizando. Ó. Convide-o a retirar-se, por favor. A testemunha faltou com a verdade. Nossa, como fica mais bonito, né? Falar assim do que dizer, ah, você mentiu. Então, eufemismo. No 6 tem assim, quantas figuras de linguagem há neles, respectivamente,
Então, nós temos 3 exemplos aí, e cada uma é um tipo diferente de figura de linguagem. A letra A diz: à custa de muitos trabalhos, de muitas fadigas e, sobretudo, de muita paciência. A outro tem: se queria que estivesse sério, desatava a rir. Vocês já viram aí o uso do se um ao lado do outro? Porque o se dá uma ideia de condição. Quando eu uso ele 2 vezes, ele passa agora a não ser mais uma condição, e sim algo que tem que ser feito. O se é bem formal. E o terceiro tem: parece que uma mola oculta o impelia. Parece que uma mola oculta o impelia. Ainda tem uma coisinha nessa questão aqui, quando ele fala respectivamente, né? Significa na ordem. Tem muita gente que acha, quando encontra a alternativa, que só porque tem nas alternativas a mesma opção, aí não percebe que tem que ter a ordem certa. Deixa eu ver aqui. Tem, diz a Dora, tem o segundo. A sua segunda opção tem. A primeira é realmente... Ah, é porque o que você respondeu antes foi do outro, né? Então tá certo. O primeiro tá certo. Vou dizer aqui, Isadora disse que o primeiro é gradação. E está correto, ó. À custa de muitos trabalhos, de muitas fadigas e, sobretudo, de muita paciência. Então, aí há uma sequência, gradação. E agora aqui, tem um jogo de palavras aí nesse segundo, ó. Se queria que estivesse sério, desatava a rir. Se queria que estivesse sério, desatava a rir. Muito bem, Lisa. Gradação, a gradação com o outro. Antítese, que é essa relação de oposição, ó. Antítese, sério e rir. E o último, quando eu falo parece que uma mola oculta o impelia. Eu estou usando aí uma linguagem bem conotativa para dar para fazer uma... Dou-lhe uma, dou-lhe duas. Não. Aí, nesse terceiro, vai ser uma metáfora. Ele está fazendo uma comparação, ó. Parece que uma mola oculta o impelia. Então, ele está fazendo uma comparação com o que ele está visualizando. Só que aí, como não tem o elemento comparativo, é uma metáfora. Sétima. Tem assim, ó, leia esses versos. Deixa eu voltar aqui. Aí diz assim, ó. As ondas amarguradas encostas a cabeça nas pedras do cais. Até as ondas possuem uma pedra para descansar a cabeça. Eu, na verdade, possuo todas as pedras que há no mundo, mas não descanso. E quer que você observe o verso 5 e 6. Então, aqui nós temos, cadê? Quando ele fala, eu, na verdade, possuo todas as pedras que há no mundo. Que figura de linguagem é essa? Ele possui todas as pedras que há no mundo.
E aí, gente, quando tem essa ideia, ó, eu, na verdade, possuo todas as pedras que há no mundo. Não. Isso, Isa. É a hipérbole, o exagero, né? Eu possuo todas as pedras que há no mundo. Tem gente que é bem hiperbólica, né? Tudo para ela é mais sofrido, tudo para ela é mais difícil, então ela tem a questão do exagero. Vamos para a oitava. Aquela personagem da novela é complicada. Ela chora e grita, e sofre, e teima, e perde, e ganha, e casa, e separa. Nunca vi igual. Então, o que é que nós temos aí nesse trecho? Que figura de linguagem nós temos nesse trecho sobre essa personagem da novela? Isso, certíssimo, Rafaela. Muito bem, Isa, também. Polissíndeto, né? A repetição do E como conjunção. Agora eu quero que vocês, eu vou deixar, já que vocês estão participando mais, Rafa e Isa, eu quero que Rafa vai ler a tirinha, essa primeira tirinha da questão 9, e vai tentar dizer para a gente onde aparece uma figura de linguagem e que figura de linguagem é essa. Vamos tentar, né? Lê aí, Rafa, por favor. Fala uma coisa romântica. Meu amor é uma caravana de rosas vagando num deserto Inefável. inefável de paixão. Uau, agora traduz. Aí você está querendo demais. Então, onde será que tem aí uma figura de linguagem? Em que quadrinho tem a presença de uma figura de linguagem? Na segunda? No Na segundo quadrinho. segunda. E qual seria essa figura de linguagem quando ele faz essa declaração de amor dizendo: meu amor é uma caravana de rosas vagando num deserto inefável de paixão? É uma metáfora? Deixa eu ver. Também é uma metáfora, se encaixa assim em metáfora. E também ele se encaixa em hipérbole, o exagero, né? Ele faz essa comparação do amor dele com essa caravana de rosas, então tá certo, Rafa, metáfora. E também tem o exagero, que é a hipérbole. Vamos para a última para ver se Isa consegue encontrar onde é que está a figura de linguagem. Lê para a gente, Isadora, a tirinha. Desculpa, Tabata. Meu pai tem 5 cabeças do seu. O meu pai só tem um dois, mas ele tá inteirinho. Ele diz aí, né? Meu pai tem 800 cabeças de gado. E o seu? Aí Chico diz, o meu pai só tem um boi, mas ele está inteirinho. Então, onde é que está a figura de linguagem dessa tirinha? Acho que no segundo, né? No segundo quadrinho. No segundo quadrinho? Eu não sei, Sora. Isso aqui é mais complicado, né? É uma figura de linguagem que você mesmo já respondeu antes, mas ela está na primeira, quando eu não lembro o nome desse personagem, mas ele fala para Chico que meu pai tem 800 cabeças de gado. E Chico entende até no sentido real, né? Ele pensa que só tem a cabeça. Só que aí, quando eu falo de a cabeça, eu estou usando uma parte para falar do todo. É metonímia? A metonímia, exatamente. Tem até um poema que ele fala do bondinho, acho que é do bondinho, se eu não me engane, e ele diz que há pernas pretas, brancas, amarelas. Ele está falando de pernas, mas ele não está, ele está usando a parte pelo todo. Ele está falando que há pessoas ali, então ele usa as pernas porque foi o que mais chamou a atenção dele, mas ele está falando das pessoas. Então, sempre que eu uso uma parte pelo todo, eu estou usando a metonímia.
Então, acho que a gente trabalhou bem hoje as figuras de linguagem. Amanhã eu abordo os outros assuntos com vocês. Parabéns, Rafa e Isadora, pela participação. Eu vou encerrar a aula por aqui, faltam só 2 minutinhos, tá certo? E amanhã a gente tem novamente um encontro, gente. Tchau, tchau. Até amanhã.